Olá, Cabo Frio, região dos Lagos, programa Cartão Vermelho ao vivo, aqui dos estúdios da Jovem TV. Hoje, sexta-feira, 25 de janeiro, 15 horas e 3 minutos. E como convidado eu tenho um amigo, uma pessoa que eu tenho uma admiração por sua militância, por sua história, o engenheiro Luciano Silveira. Bem-vindo ao palco do Cartão Vermelho, amigo. Um prazer, uma honra ter você aqui comigo. É uma honra grande estar participando desse programa que tem uma história na TV de Cabo Frio. São 15 anos aqui, é uma história perturbando o telespectador. E é uma honra estar participando desse quadro que já várias pessoas já participaram aqui ao longo desses 15 anos. E vamos aí para esse desafio. Pois é, mas não é tão desafio, é um programa tranquilo, muito pouco polêmico, né? É um programa Paz e Amor. A nossa diretora Alda Lebre, ela sempre põe nomes fáceis na listagem. Fique tranquilo, vai ser bom. Mas antes de entrar no bloco de cartões, eu gosto sempre de conhecer um pouco melhor para poder levar ao nosso telespectador quem é o nosso convidado. E eu quero um pouco da história do Luciano. O Luciano é filho de onde? Quando o Luciano escolheu entrar na militância política, você é um militante político antigo aqui, pelo menos na região, não sei se você é filho da região, mas você tem uma história muito longa aqui, e eu quero que você dê uma pincelada pra gente sobre o Luciano. Eu sou cabo-friense mesmo, meus pais são aqui da região, ali da Serjeira e da Posse, ali na zona rural, ali na divisa de São Pedro. Você nasceu lá? Não, eu nasci em Cabo Frio. Eu nasci aqui. Sou de Cabo Frio. E comecei a militância política lá nos idos de 92, no Colégio Rui Barbosa, no Grêmio do Colégio Rui Barbosa, no Geléu. E a partir daí a gente foi militando na Associação de Moradores, na Associação de Moradores da Praia de Siqueira, depois militância estudantil universitária lá na UERJ, ao retornar depois da faculdade continuamos aí na Associação de Arquitetos e Engenheiros, da qual já fui presidente 2 vezes. Fui inspetor do CREA, conselheiro estadual do CREA. Então, a gente tem uma longa história política e uma questão da engenharia, trabalho de engenharia também, na questão da defesa da educação pública. Sou oriundo de escola pública, faculdade pública, então a gente está nessa luta, nessa trilhagem aí de uma melhoria. Você falou uma coisa que me despertou a memória. 1992 foi quando nós reativamos o movimento estudantil de Cabo Frio. Foi. Você fez parte era a Associação dos Grêmios de Escolas Secundárias, incluindo o Edilson, que era uma escola importante, apesar de não ser secundária. Então você fez parte desse movimento. Foi, a gente... Com a Alessandra Serpa, com Maurinho Danta, com Alex Garcia, você estava lá nessa... Alex Cortes, Fernanda Carrito, professor Fábio Coelho, Flávio Trindade, Anderson Morgado. Então, no final de 91, esse grupo, um pequeno grupo, participou de um congresso da UBS, que é a União Brasileira de Estudantes, um congresso estadual, parece que na Serra, em Petrópolis. De lá trouxeram a proposta de reativar aí os grêmios na região. Então, primeiro foi o Barbosa, depois, apesar de não ser um colégio de secundaristas, Edilson Duarte, Miguel Couto, na época Ismar, na época o Nicomedes em Búzios, que fazia parte de Cabo Frio, que a gente está toda essa parte. E na época era a SEMES, Central Municipal de Estudantes Secundaristas. Isso aí, SEMES. E a gente era o final do governo Ivo Saldanha, se eu não me engano. Meio, né? Eu acho que... Não, 92, final. O Ivo foi prefeito até 94. Não, 92. Foi até 92? Foi até 92. Aí entrou o Bonifácio, né? 93, isso. Exato, foi verdade. E aquele final de governo... Trágico. Greve, professores, aí os estudantes encamparam na luta dos professores, além da luta melhoria salarial. Também passamos em 92, nós fizemos também aquele movimento de impeachment que a gente levou todo mundo para a Praça Porto Rocha, né, para acompanhar a votação. Mas até antes do movimento do impeachment do Collor, a gente fez grandes manifestações aqui, frente ao governo municipal da época, no qual a gente chegou a colocar quase
sei lá, 5 mil, 10 mil pessoas na rua, na Praça Porto Rocha, num evento que uniu toda a comunidade escolar e grande parte da população cabo-friense nessa luta na época. Foi um movimento realmente muito legal. Eu não lembrava de você, assim, fisicamente, também já vão com 26, 27 anos. Mas eu acho que você vai lembrar de mim. Eu era uma das poucas pessoas que tinha carro, eu tinha um Passat prata, que carregava toda a direção da Semis pra lá e pra cá, porque eu era um dos poucos que tinha carro em 92. Não sei se tu lembra do Passat prata. Né? Eu fui o responsável, por exemplo, por ter ter atravessado o carro na porta do Edilson para poder trazer os manifestantes, né? Ou seja, os estudantes, para poder acompanhar o impeachment na Praça Porto Rocha. Também lutamos bastante, você deve se recordar disso, aí já com o Alfredo Barreto, pai de Aquiles Barreto, pelo passe livre do estudante. Foi uma das lutas que foi encampada. Grandes bandeiras. Uma grande bandeira que virou lei depois, com a eleição do Alfredo para vereador. Ele fez uma proposta de emenda à Câmara, a gente fez pressão na Câmara e na época foi aprovado essa lei que está na lei orgânica. Era o passe livre, que era um anseio maior dos estudantes. Então, uma luta que saiu do campo das batalhas na rua, foi para o campo institucional e se tornou lei. E eu mesmo, morando aqui na Praia de Siqueira, no Jardim Olinda, eu ia de bicicleta para o Rui Barbosa, passando aqui pela essa poeirada aqui na rua Porto Alegre na época. Era tudo de chão, era uma Cabo Frio muito diferente do que é hoje. E aí, ao longo do tempo, com a questão do passe livre, foi um acesso melhor aos estudantes aí através dos ônibus. Poxa, esse foi um período muito bacana. Você está com 40 e quanto? Vou fazer 43 na segunda-feira. Essa geração nossa aí que está 40, 45, viveu isso de forma muito forte. Muito forte, foi um movimento muito legal. Eu levei essa militância para o meio universitário, fiz parte na época na direção do Centro Acadêmico de Engenharia, participando, dando como apoio militante no DCE da UERJ. Hoje um dos colegas engenheiro que foi de coordenador do diretório do Central de Estudantes da UERJ, hoje é um grande engenheiro sanitarista, o Alexandre Pessoa Dias, engenheiro pesquisador da Fiocruz, que recentemente recebeu um prêmio Meio Ambiente do CREA. Hoje ele trabalha na questão da disseminando... O Alexandre é estudante do Edilson? Não, ele é do Rio, mas do Rio. Ele é um militante da área de saneamento. Então, já teve em Cabo Frio, em meados dos anos 2000, falando de saneamento e tudo. Então, a gente se engajou nas lutas no meio universitário e depois com a engenharia a gente foi nas lutas aí pelo saneamento, mobilidade, hoje com o tema tão falado, a questão da mobilidade, mas para uma cidade melhor, né? Plano diretor, que a gente volta e meia está falando aí que a gente precisa renovar o plano diretor de novo de Cabo Frio. Então, aquele embrião daquela luta no Rui Barbosa, a gente transportou ao longo da nossa vida. Foi uma bela história. Bem, eu vou ingressar com você no bloco de cartões, antes eu vou chamar um comercial e aí a gente já volta com o bloco de cartões. Você que está em casa não sai daí não. 2 minutinhos e o cartão vermelho estará aqui. 2 minutinhos e o cartão vermelho vai estar aqui de volta, ok? Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Temos também hidroginástica, hidroterapia. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara, Cabo Frio. Telefone 22 2644 0849.
presentear aquela pessoa especial? Então, pensou em Dual Presentes. Tudo em lembranças, presentes, papelaria, caixas de joias, agendas, cadernos e livros personalizados. Produzimos embalagens de presente. Temos também caixas organizadoras, canecas, aromatizantes e linha infantil de decoração. Novidades e lembranças é aqui. Venha nos conhecer. Pensou em presentear? Vem para Dual Presentes. Rua José Bonifácio, 410, Centro de Cabo Frio. Telefone 22 99922 2297. 22 99922 2297. Bem, estamos de volta. Vou passar ao mão do meu amigo Luciano o cartão verde. Luciano, toda vez que você der um cartão verde, significa que você está aprovando o nome da instituição, da empresa, do órgão ou da pessoa pública que estará com o nome na listagem. Cartão verde é um cartão de aprovação, significa que você assina embaixo. E assinar embaixo é sempre uma responsabilidade. Afinal de contas, né, se no futuro der algum problema, poxa, mas o Luciano credibilizou. Então, cartão verde é aprovação. Está aqui à sua disposição. Cartão amarelo é uma puxada de orelha. Lembrando que quando o nome estiver na lista for o nome de uma pessoa, jamais é a pessoa física que o Luciano vai estar dando cartão. Porque se algum ser humano será julgado algum dia, será por Deus, não por nós. Aqui, se tem um nome na lista, significa que é uma pessoa pública, que pode ser de um vereador a presidente, ou presidente de uma autarquia. Ou seja, nunca, um exemplo, se fosse o Donald Trump, jamais seria o pai, o marido, o filho. Ou seja, você estaria dando ao empresário que se tornou presidente, ou o dono da rede de hotéis, ou ele como presidente dos Estados Unidos. Jamais seria um cartão pessoal. É sempre um cartão à figura pública, né? Isso é uma das coisas que eu sempre combino com o meu entrevistado. Então, o cartão amarelo é o cartão de atenção. Como é que é a atenção? Bom, no futebol, quando você faz uma falta média, você, para não ser expulso, toma um cartão amarelo. Justo está te falando o seguinte: olha, é a última. Se você continuar insistindo em errar, você está fora. No sinal de trânsito, amarelo para. Se você seguir, você vai bater. Né? Então, assim, cartão amarelo, puxadona de orelha, ó. Para que você está errando em algum ponto, mas ainda não passou do ponto extremo de errar. Bem, e o vermelho é igual ao futebol. Quem toma um cartão vermelho vai pro vestiário, toma banho. Né? A volta daqui a 2 partidos, chuveirão mais cedo. Passou do ponto de cometeu erros. Então, os 3 cartões estão lhe apresentados. Eu vou lhe pedir, sem dizer o nome, apresente o cartão que você acha que merece o nome de número 1 da minha lista. Cartão vermelho? Sem pena? Sem pena. Então vamos lá. Chegando aqui na Jovem TV, o cartão vermelho vai para o presidente eleito Jair Bolsonaro, presidente eleito em exercício, né? Que fez um longo discurso em Davos, parecia até aqueles longos discursos de Fidel Castro, quase 2 horas discursando. Por que cartão vermelho para Vossa Excelência, o presidente da República, Jair Bolsonaro? Pela história dele. Já pela história do Jair Bolsonaro, um deputado inoperante, de 30 anos na Câmara dos Deputados, e que, por uma conjuntura do país, ele se tornou presidente, baseado numa campanha que é público notório, de muita fake news, no submundo da internet, no submundo aí das redes sociais, difamando e tudo, e as pessoas, por boa fé, acreditaram nessa ideia, nessa proposta. Você pergunta para as pessoas que votaram nele qual era o programa de governo. Ah, não, mas é a questão moral, é o kit gay, é aquela história toda. Não tinha um embasamento de programa de governo, que a gente está vendo agora, está começando a implantar uma reforma da Previdência que ele quer, como fosse o modelo do Chile, que foi implantado há 15 anos atrás. Hoje, o governo chileno está revendo, onde tem muitos suicídios de idosos lá,
aprofundar essa questão da reforma trabalhista. Porque no Chile hoje tem aposentado ganhando meio salário mínimo. Meio né? salário mínimo. Vivendo Então, em situação de miséria absoluta. fora a questão de alguns, não vou dizer nem equívocos para o país, mas que a gente já tinha noção do que iria fazer já nos primeiros dias aí de governo. A questão, essa questão da liberação de armas, do posse de armas, que eu sou completamente contra, posse ou porte, porque você pode aumentar aí o número de suicídios em casa, o número de violência doméstica. Se um policial na rua já com porte de arma corre o risco em todo o treinamento de ser assassinado, imagina uma pessoa em casa sem o treinamento necessário com uma posse da arma. Bem, eu sou suspeito no tema porque eu tenho posse de arma legalizada e posso portar, apesar de não andar armado. Mas eu tenho a arma, tenho posse e tenho porte. Eu acho que ter uma arma em casa é importante para o Brasil que nós vivemos. Né? Agora, é claro, a minha fica armazenada em local seguro, acessível, mas seguro, num cofre, né? Onde um filho, uma criança não pode meter a mão nem mais. E assim, para isso que você faz também o teste psicológico, né? Para ver se tu não é um suicida em potencial e tal, né? Mas basicamente é isso. Mas assim, eu acho, e olha que eu tenho arma há muito tempo, eu acho que a arma é importante. Diferença de opiniões, mas uma liberação nesse estilo que ele quer agora é meio complicado. É uma opinião que eu tenho. E fora outras questões aí, dessa escolha dos ministros dele, de muitas outras coisas. Essa semana mesmo, o novo presidente do INEP disse que quer ver as questões do banco de questões das provas do Enem para poder... questões de viés ideológico. Mas, peraí, né? O Brasil é laico, plural, então precisamos conservar isso nesse Estado democrático de direito. O que você achou da renúncia do Jean Willis? Eu lamento, porque é um deputado eleito e reeleito, que... Reeleito 2 vezes, né? Reeleito 2 vezes, estava encaminhando para o seu 3º mandato, que, vamos chamar assim, de autoexílio, por conta das ameaças de morte. Eu acho que nesse momento ele entendeu que lutar é viver, e por isso ele tomou essa decisão de sair do país para poder viver e não ser um mártir igual, infelizmente, a Marielle, a vereadora Marielle, que foi assassinada, e ele não se tornar um mártir. A luta dele, a causa, vai continuar, porque o suplente dele tem a mesma linha ideológica, tem a mesma linha de pensamento e nas lutas que ele tem, que é o vereador carioca Davi Miranda, negro, LGBT da favela, do Jacarezinho, que vai para Brasília levar as mesmas pautas. Então, eu só lamento, por exemplo, mais uma vez, a questão do cartão vermelho para o presidente. Em vez de o presidente oferecer a segurança do Estado para proteger um deputado federal, ele faz piada na rede social. Então, não tem como não dar, a não ser outro cartão vermelho para ele. Tá aí, cartão vermelho para o presidente Jair Bolsonaro, que discursou 6 minutos em Davos, fugiu da coletiva. Falei mais que ele. Né? Você falou mais que ele, é verdade. Bem, o nome de número 2, cartão que você dá, sem dizer o nome. Cartão amarelo? Amarelo. Então vamos lá, cartão amarelo. Vamos ver para quem é esse cartão amarelo. Chegando aqui na tela da Jovem TV, o cartão amarelo vai para o doutor Adriano. Por que o prefeito de Cabo Frio, né, nesse mandato tampão, já chegando aí a 6 meses de governo, leva cartão amarelo? É porque nesses 6 meses tem erros e acertos. O governo tem erros e acertos. É claro que pegou já no final do ano passado um final de orçamento que estava em execução, que foi administrado por praticamente 2 prefeitos, o prefeito Marquinhos Mendes e o vereador, o prefeito interino Aquiles Barreto. E o Adriano fez as escolhas, ao meu ver, em certos pontos ele acertou, em outros pontos ele está patinando no governo. E a gente espera agora que no ano de 2019 possa acertar um orçamento que foi preparado, debatido na Câmara,
possa aí a cidade sair um pouco desse marasmo financeiro, da dificuldade financeira, que a cidade possa ser retomada como o motor econômico da região, para uma gestão transparente, uma gestão voltada realmente para atender os serviços básicos da população. Tá aí, cartão amarelo para o doutor Adriano. Você acredita, então, que no orçamento de 2019, que é um orçamento construído por ele, né, votado por sua base na Câmara, você acha que ele consegue acertar e sanear os gargalos que tem no governo, como saúde, buraco e assim outros pontos, né, que tem sido muito criticado em redes sociais? Você vê que tem sido criticado pela população. Você acha que então agora, nesse período, quando eu convidar, por exemplo, o Luciano voltou aqui em janeiro de 2020, você acha que a cidade já vai estar em mar de brigadeiro e o governo vai estar em ascendência? Espero que sim. Eu acho que a equipe que ele escolheu, apesar de ser uma equipe não muito com a experiência em setor público, com uma experiência mais em setor privado, espero que possa, com o dia a dia da administração pública, possa estar acertando para resolver os problemas da cidade. Está fazendo... Cabo Frio vamos dizer assim, é um ônibus com 200 mil habitantes e que o prefeito é o condutor ali que está com a sua equipe tentando consertar, trocar o pneu com o ônibus andando e a população dentro pedindo para que sigam a viagem tranquila. Então, eu acho que espero que em 2019 aí, o governo possa acertar para que a cidade, ao final do ano de 2019, possa estar um pouco melhor do que terminou em 2018. Tá certo, vamos lá, terceiro nome da nossa lista. Para quem que você dá? Terceiro nome da lista, olha o terceiro nome. Alda é terrível, cara, olha a listagem que ela monta. Viu? O menino não conseguiu dar um cartão verde até agora, Alda. Cartão vermelho, culpa de Alda Lebre. Chegando aqui, na tela da Jovem TV, o cartão vermelho vai para o ex-prefeito Alair Correia. Por que cartão vermelho para o ex-prefeito? Pela história dele de administrativa em Cabo Frio. Se você pegar aí dos últimos, vamos dizer, 36 anos da cidade, ele governou 18. Você teve aí de 83 a 88, de 97 a 2004 e de 2003 a 2016. Você pegar o primeiro e o último mandato dele foram completamente terríveis. E aonde que teve a abundância de dinheiro de 97 a 2004, conseguiu dar uma cara na cidade, mas não planejou a cidade para o futuro. Então, para um futuro que possa ser sustentável, menos dependente dos royalties do petróleo. Então, e por todos os equívocos que cometeu durante a sua gestão, eu tenho a impressão que, quando estava no poder, eu acho que se achava muito, com o dinheiro que tinha, se achava o grande sheik da região, o grande sheik de Cabo Frio, do estado. Então, não conseguiu dar uma melhoria para o futuro da cidade, tanto que hoje a gente está passando por conta de sucessivos erros aí que teve ao longo aí, principalmente de 97 para cá, que aí você pega nos últimos 22 anos, ele governou 12. Então, tem grande parte do problema que a gente vive na cidade, ele tem grande responsabilidade da administrativa lá do passado. Você não reconhece, e a gente teve junto no movimento estudantil de 92, vimos uma cidade que você contou que saía da Praia do Siqueira ao Rui Barbosa com 70% do caminho de estado de chão, porque, por exemplo, no governo Alair Correia foi saneado todo o primeiro distrito de Cabo Frio. Todo o primeiro distrito de Cabo Frio teve seus valões fechados, seus bairros integralmente, 100% das ruas calçadas. Houve a construção de vários hospitais, e aí falando com o meu diretor, Time Cardoso dos Santos, Hospital da Mulher, por exemplo, entre que eu posso citar, uma ampliação muito grande da rede municipal de ensino, com escolas próprias e algumas outras locadas, mas assim, tornando acessível bairro a bairro, que cada aluno não tivesse que se locomover em longa distância. Ele construiu todas as orlas das praias de Cabo Frio. Praia do Forte, Praia do Peró, Praia de Tamoios.
foi uma revolução urbanística, né? E chegar em Cabo Frio era muito difícil. Foi a construção da Avenida Wilson Mendes, né? Que ali era um caminho estreito de paralelepípedo. Conseguiu, junto ao governo do estado, a duplicação entre São Pedro e Cabo Frio, incluindo a Ponte Márcio Corrêa, duplicou a Avenida América Central. Você não acha que a história do Alaí é muito grande, não? Em relação à estrutura construída por Cabo Frio, porque quem viveu sabe que você não consegue sair de casa e ir para qualquer bairro em Cabo Frio sem passar por cima de uma obra que tenha sido feita pela Alaí Corrêa. Eu acho que a mudança, o grande fluxo de dinheiro que tinha na época, seria impossível ele não fizesse isso. Seria impossível que ele não fizesse essas obras que foram feitas na cidade, até porque ia ficar muito escancarado a questão com muito dinheiro e a cidade sem a infraestrutura necessária. Mas a cidade saiu de 1996 com em torno de 90 mil habitantes, e ele terminou o mandato em 2016 com a cidade próxima de 200 mil habitantes. Foi um crescimento que não foi sustentável. Apesar de todas as obras, de todas as intervenções urbanísticas, mas foi um planejamento, umas obras com viés de sustentabilidade, um planejamento que a cidade possa ser sustentável, porque você pega, por exemplo, o centro da cidade, foram feitos grandes recapeamentos e tudo, mas você não pensou na estratégia do trânsito, na estratégia que hoje para o crescimento da cidade. A própria ponte, na época, ali a ponte, o deputado Márcio Corrêa, na época eu fiz uma crítica em relação ao local da ponte, por conta, claro que a ponte Feliciano Sodré, em vias que tinha hoje, ela não suportaria o trânsito nenhum que tinha hoje. E você reconhece que uma obra tipo a ponte Márcio Corrêa uma obra que dificilmente um prefeito faria, que aquilo é uma obra para o governo do estado, e o Alaí encarou e fez uma obra daquela... que na época era necessário fazer. Tinha um recurso e era necessário fazer. Mas você não pode pensar numa simples obra sem você pensar no conjunto todo da cidade. A cidade a cidade é em rede. Não adianta fazer uma intervenção urbanística num ponto sem pensar que o outro ponto possa sofrer. Então você tem um volume muito grande de carro, na região central da cidade, que você tem uma região hoje periférica, um grande volume, um fluxo de pessoas, com dificuldade às vezes, a questão do transporte, de chegar nessa região central, ou você não desenvolveu essa questão do comércio, projetou para desenvolver essa questão do comércio em outras regiões da cidade. É claro que o comércio do Jardim é um comércio forte, pujante, tudo, mas poderia, nessa questão dos recursos que tinham dos royalties de petróleo, na época, até 2004, você já pensar ali com a implantação de condomínios logísticos já naquela época lá, para atrair as empresas para cá, dar sustentabilidade, ou seja, a pessoa que está ali em volta do Grande Jardim, trabalhar próximo dali. Então, foi muitos investimentos na orla da Praia do Forte, que você concentrou todo o recurso aqui. Você pega de 97 até 2004 ou 2016, quantas vezes aquela orla da Orla do Forte teve uma intervenção? Vamos lá. Primeiro, ela não existia, então ele construiu. Você teve aquela demolição dos quiosques, aquela casa toda. Aí ele construiu, não, mas não existia a orla. Pelo menos o asfalto terminava aonde começa a Avenida do Braga, e tinha sido feito um asfalto, tinha sido feito pela empresa Líder, né, numa parceria com a prefeitura. Ela terminava ali aonde começa a Avenida Litorânea, onde está o Hotel Caribe. Não, ela ia até onde dizia ali, aquela esquina onde tem aquele container. O asfalto ia até ali. O container? Não ia não. Ia, dali pra ali lá. O Zezinho fez um recapeamento ali de canal e tal, mas não terminou a obra, como também não terminou a obra do teatro. Aquela avenida não ficou pronta. Aí o Alaí entrou, né, e aí terminou o Braga inteiro e tal, mas a própria avenida litorânea não existia. E eu não sei se você lembra,
Esse pedaço de asfalto feito ainda no governo do Ivo foi feito em uma parceria com a construtora Líder, que construiu os prédios naquela sequência de orla. Então, quem fez a orla mesmo, com quiosque, com tudo, fez na antiga praça, onde era a Secretaria de Turismo, foi toda a Lei Corrêa, porque simplesmente não existia. Foi a primeira intervenção. Mas depois dessa primeira intervenção... Aí teve uma ressaca que o governo do estado refez a orla. Isso já foi em 2009. Mas foi das únicas que teve. Depois Não, teve essa antes, última. Teve antes. Teve umas 4 ou 5 ali. Eu tenho esse histórico de obras e está dentro da minha dissertação de mestrado. Sobre essas intervenções com o recurso do dinheiro do royalties de petróleo. O recurso concentrado muito grande na região central de Cabo Frio, em detrimento das regiões periféricas. Questão de emprego, essa questão toda. Então, eu vejo que grande parte do problema financeiro que a gente tem hoje na cidade é partes dos finais dos governos do Alain Correia. Claro que reconheço que com o recurso que tinha, fez as obras que tinham que ser feitas, mas poderia ter feito muito mais com o recurso de royalties que entrou no orçamento que tinha. Tá certo. Tá aí. Cartão vermelho para o ex-prefeito Alain Correia. Quarto nome. Cartão verde? Eita, cartão verde. Rolou um cartão verde. Rapaz, você sabe que vai dar uma polêmica esse cartão verde, né? Vamos lá. Chegando aqui na tela da Jovem TV, o cartão verde vai para o ex-presidente da República e atual preso, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula, o ex-presidente Lula. Agora presidiário Lula. Por que cartão verde para ele? Olha, o cartão verde vai pela história que ele teve, pelos governos que ele fez, né, de 2003 a 2010 e posteriormente com a própria presidente Dilma, onde você tinha em torno de menos de 200 escolas técnicas, passou para mais de quase 500 escolas técnicas no país, tinha poucos campos de faculdades e universidade pública. Hoje você tem, desde o Delta do Parnaíba, lá no Piauí, até a Universidade do ABC Paulista, são universidades onde o povo estava dentro da faculdade. Eu vivi isso agora no período de 2015 a 2018, que eu estava na UFRJ fazendo mestrado, e eu fiz uma comparação com o período de 94 a 98, que eu estava na UERJ, quando eu fiz a graduação de engenharia. E eu vi a diferença de público nos dois períodos. Naquela época de 94, 98, raramente você via as pessoas vindo de comunidade, da classe mais pobre, dentro da universidade. Eu era uma exceção, dentro da engenharia, um ou outro lá. E no período posterior, que tem até hoje, você vê muita gente das classes mais pobres dentro da universidade, com a questão do sistema de cota, ampliação de vagas. O país que saiu, ele deixou uma reserva cambial, a gente falando de economia, de mais de 380 bilhões de dólares, um salário mínimo que era R$200 em 2002, quando ele saiu, era, se não me engano, quase R$800, e um poder de compra da população. Então, por toda essa história do presidente Lula frente ao governo de 2003 a 2010, esse vai meu cartão verde. Lula é um preso político? Para mim é um preso político, porque todas as vezes que se pergunta qual é a prova, Pode cortar, diretor. O que foi preso, o apartamento, aquela história do triplex, foi feita reforma, logo depois foi um vídeo de uma pessoa que foi lá vistoriar o apartamento, que queria interesse da compra, que não tinha reforma nenhuma em tudo. E a rapidez do processo que foi julgado o Lula foi para ele tirar dele das eleições de 2018. Isso você não tem na história do país essa rapidez que foi com o processo de Lula, que o desembargador, por exemplo, em
segundo o noticiário, em 6 dias leu mais de, sei lá, 300, 400 páginas de um processo longo que era esse processo. Você vê a celeridade do processo como um dos fatores que mostra que havia o objetivo de retirar o Lula da urna, né, do processo político. E aí, independente, aí você vê uma questão que você vai casando agora com os dados, com os reflexos que vai estar acontecendo agora. Não é porque foi o Bolsonaro que ganhou. Eu acho que se fosse o Geraldo Alckmin que tivesse ganho, ou qualquer outro opositor de centro-direita tivesse ganho, o Sérgio Moro ia virar ministro de qualquer maneira. Você acha que isso estava desenhado? Já estava desenhado isso. Porque na semana da eleição, do primeiro turno, ele solta uma divulgação da delação, uma delação do Palocci. Tem interferência no processo eleitoral. Mas por que, por exemplo, que o COAF, o Ministério Público, tinha dados da questão, por exemplo, do Flávio Bolsonaro e não divulgaram na época? Por que não? Para preservar o processo eleitoral. 2 pesos e 2 medidas. Então, você tem... Você acha que num país sério seria possível que o juiz que tirou o candidato, ou seja, o candidato que virtualmente eleito, né, primeiro lugar em pesquisas, apontando até vitória em primeiro turno, você acha que seria razoável que o segundo colocado dessas pesquisas, ao se tornar presidente, transformasse essa pessoa em ministro e isso não interrompeu o processo ou anular o processo contra o réu? Você acha que no país sério seria possível? Eu acho que no país sério, acho que não seria possível, não. Eu acho que tanto que tem ação da defesa pedindo para anular todo o processo. Nulidade plena, né? Nulidade porque plena. O juiz mostra que o agora apenas advogado, né? O doutor Sérgio Moro não é mais bacharel juiz. em direito, que ele não tem OAB. O bacharel em direito, que ocupa hoje o cargo no ministério do presidente eleito, ele é quem tornou o presidente um presidente eleito, porque o presidente eleito só pôde ser eleito porque ele tirou o primeiro colocado, né? Isso causaria uma nulidade plena a qualquer processo num país onde a democracia e a justiça prevalecessem. E se o cara quisesse tirar... Não, eu vou largar a toga para virar político. Fizesse igual fez o Flávio Dino, governador do Maranhão, ou o próprio governador Witzel, que largou a toga. Não, vamos encarar a eleição para governador. Não prendeu os concorrentes, né? Então, vou prender os principais concorrentes, sou candidato. Né? Então o meu cartão vermelho, o meu cartão verde para o Lula é pela história do governo que foi feita e pela população mais pobre que teve a sua ascendência nesse período. Vamos lá, vamos ver o que você acha desse quinto nome da lista. Cara, Cartão amarelo? Cartão amarelo. Chegando aqui, na tela da Jovem TV, o cartão amarelo vai para o deputado eleito, Dr. Serginho, e no caso do Dr. Serginho, ainda deputado eleito, porque a posse na LERJ é só no dia 1º de fevereiro. A diplomação acontece em dezembro, mas posse é só em 1º de fevereiro. Muita gente não sabe, mas Mauro Bernard e Dr. Serginho ainda não estão deputados, né? Só são deputado eleito. E Silas Bento e Jânio Mendes ainda são deputados por mais uma semana. Por que o deputado eleito, Dr. Serginho, recebe cartão amarelo? Atenção, porque ele vai assumir a LERJ. Eu não conheço a história política dele, não conheço. Ouço que ele foi procurador de diversos municípios no estado, foi procurador de Búzios e tudo. Arraial também, se não me engano. Mas história política não conheço. E eu acho que vai ser o primeiro... Eu acho que ele tinha militância jurídica, né? Militância jurídica. Política... É política que eu saiba, não. Então, já que ele vai assumir dia primeiro mandato eleito dele, então é para ele ter atenção, de voltar à questão de exercer um mandato realmente para o povo, trazendo benefício para a região, não querer fazer o mandato dele como trampolim para futuras eleições. Então, para que ele possa exercer mesmo o mandato de deputado representando a nossa região, já que ele teve a imensa maioria dos votos aqui da nossa região, em Cabo Frio. Chegou a quase 30 mil votos. Você vê que essa votação dele de quase 30 mil votos o torna uma nova liderança política aqui na região? Pode se tornar, com certeza. O cara
é eleito deputado, com certeza vai ter uma ascendência política na região, como o Mauro Bernardo também, o fenômeno Mauro Bernardo, que eu posso chamar assim. Apesar de ter tido a metade, o Serginho, a grosso modo 30, e vamos botar o Mauro Bernardo 15, apesar da votação pela metade, o Mauro Bernardo é uma campanha de ação entre amigos, né? Entre amigos, e só teve voto em Cabo Frio, onde era conhecido praticamente. Então, espero que esses dois deputados possam representar bem Cabo Frio, com boas propostas, que possa a melhoria para o povo. Por isso, o cartão amarelo é para atenção nele aí no início do exercício do mandato dele de deputado. Tá certo, vamos lá, nome de número 6 da lista. Que cartão você vai dar para esse nome de número 6? Chum. Eita, vai, cartão verde? Chegando aqui na tela da Jovem TV, o cartão verde vai para o prefeito de São Pedro da Aldeia, Chumbinho, aonde você é efetivo, né? Você é efetivo da prefeitura de São Pedro da Aldeia, então poderia dar cartão vermelho tranquilamente, que ele exonerar você, ele não pode. E nem após um cartão vermelho poderia ele transferir, que senão ficaria também óbvio a perseguição política e você reverteria a situação facilmente judicialmente. Então, sinal que você realmente aprova. Por que você aprova o mandato, né? Agora já é o segundo mandato do prefeito Cláudio Chumbinho de São Pedro da Aldeia? O prefeito Cláudio Chumbinho, ele fez, vamos dizer assim, apesar de toda a dificuldade financeira que a cidade tem, só para ter um exemplo, Alex, São Pedro tem 100 mil habitantes com um orçamento, se não me engano, de 220 milhões. Que é mais ou menos o orçamento da saúde de Cabo Frio, né? Cabo Frio tem 200 mil habitantes com um orçamento de quase 900. Então você tem uma proporção. E a área territorial é praticamente a mesma. Sim. Então, em São Pedro, com a administração que foi feita, vem sendo feita, hoje nas cidades aí, nota 10 em transparência. Então, mudou uma característica, o perfil da cidade, uma cidade empreendedora, várias empresas se implantando. Tem problema na cidade? Óbvio que tem. Sim. Óbvio. Até porque é uma cidade pobre, né? Uma cidade pobre, com um orçamento com muitas coisas para fazer e com um orçamento muito limitado. Então, e tem que procurar parceria do Estado, e isso ele corre atrás, parceria do governo federal. Está sendo feito, retomando os investimentos, para que possa concluir as obras que estavam em andamento, paradas por conta de falta de repasse do governo do Estado, para retomar as obras. Então, o prefeito Chumbinho vem fazendo um certo milagre na administração de ser bem avaliado, ser bem reconhecido, apesar de toda a dificuldade financeira. A cidade de São Pedro da Aldeia, você tem aí a questão, como eu te falei, é uma cidade hoje polo empregadora do município. Tem gente que sai de... Antes, São Pedro era a cidade dormitória de Cabo Frio. Hoje, em certos momentos, a cidade de Cabo Frio virou dormitório de São Pedro. É verdade. E assim, São Pedro, no auge da crise, né, de petróleo que afetou todo o estado, nos repasses aos municípios, fora as cidades que têm arrecadação de petróleo significante, Araruama, Arraial, Rio das Ostras, Búzios ali em 2016, todas as cidades atrasaram salários e São Pedro pagou em dia. As cidades continua pagando em dia. Não, nunca atrasou. Nunca atrasou? Nunca atrasou. Um dia de salário lá, sempre todo mundo recebe. Só mesmo o topo dos comissionados é que recebiam num escalonamento, mas nada também que tenha emendado um mês no outro. A saúde de São Pedro não é uma referência mundial, mas não colapsou no auge da crise e ela vai seguindo também paulatinamente. Conseguiu atrair um número gigantesco de empresas que geraram muitos empregos. O polo industrial hoje é 3 ou 4 vezes maior do que foi antes dele entrar. Fora as empresas ali na beira da estrada que todo mundo passa e vê. Então, realmente, o Chumbinho conseguiu uma revolução econômica, vamos dizer assim, né? E aí é uma questão administrativa também, de você... a empresa quer vir, então vamos dar celeridade para a empresa nos processos administrativos, para poder logo se implantar, gerar o recurso, gerar o emprego para a cidade. Não ter a morosidade que tem, às vezes, nos processos de licenciamento e tudo, dando uma celeridade, vamos dizer assim, um papel diferencial nos processos de instalação de empresa na cidade. Realmente foi uma gestão diferenciada, né? Está sendo uma gestão diferenciada. E você viu as outras também, né? Com certeza. E sabe dizer qual a diferença. Não, né? com certeza. Você estava lá. A gente vê essa diferença
gritante, que foi antes e depois. E a cidade não afetou, vamos dizer assim, teve o afeto da questão da crise, por conta dos repasses do governo estadual e federal, mas o investimento direto do royalties de petróleo na cidade, a cidade, enquanto Cabo Frio recebe, vamos dizer assim, 3, 4, 10 milhões, a cidade recebe 700 mil de royalties. Não é uma cidade produtora, né? Não tem fronte com praia. E recebe realmente ali uma virgulazinha, para não dizer que não recebe nada, né? Uma situação complicada. Vamos lá. 7º nome da lista. Que cartão você dá para o 7º nome da lista? Vamos. Amarelo. Chegando aqui na tela da Jovem TV, o cartão amarelo vai para o ex-prefeito Marquinho Mendes. Por que Marquinho Mendes recebe cartão amarelo? Por conta da história que ele passou na frente da prefeitura, eu divido praticamente em 2 períodos. Se fosse pelo último período dele na frente da prefeitura, eu daria cartão vermelho. Vamos dizer assim, ele passou 10 anos na prefeitura. Passou 8, mais aí descansou 4 e passou mais 1 ano e meio, né? Praticamente mais 1 ano e meio, 9 anos e meio. Vamos dizer que em 5 anos seria cartão verde e os últimos 4,5 seria cartão vermelho. Então, ele pegou ainda um pouco da questão dos royalties alto em Cabo Frio, soube dar um caráter social no início do mandato dele, de 2005 a 2008. Então, claro que a cidade já estava um pouco mais estruturada, a questão urbanística, que o próprio Alaí tinha deixado. Ele pegou uma cidade no primeiro distrito 100% urbanizada. E foi para Não Tamoios. existia uma rua de chão e ele foi para Tamoios fazer Tamoios. Foi para Tamoios fazer Tamoios. E os investimentos, a questão no social e tudo. No segundo mandato, após 2008, aquela crise do petróleo de 2009, teve um baqueamento na cidade. E no retorno dele agora à prefeitura, não soube, acho que as escolhas erradas para o secretariado, acho que acabaram de comprometer a gestão dele de 2017, meados de 2018, que tanto que o reflexo está até hoje também. Então, mas ele conseguiu, por exemplo, pagar dentro de um ano fiscal 3, 4 folhas a mais. 4 folhas atrasadas. Atrasada e entregou a cidade ao Aquiles com pagamento em dia. Deu continuidade. Então, e aí o cartão vermelho e amarelo é para ele repensar o futuro político dele. As escolhas que ele fez, Mas ele tem condições de ir para a urna? Ele está elegível para pensar no futuro político? Pelo menos no sentido de urna? Eu juridicamente não sei. Eu acho que não. Até por conta... senão ele teria a candidatura... Teria tido registro. Teria o registro, tudo em 2016. Mas é uma pessoa que tem um papel importante na política, na cidade. É uma liderança. É uma liderança e tudo. Então, não é tão jovem, nem também não é tão idoso para a política. Não, assim, mas é um cara que já foi... Ele já está beirando uns 60. Eu acho que ele está com 59. E é um cara que já foi... Mas realmente, para a política, não é um idoso. Né? E é um cara que já passou pelo executivo e pelo parlamento, tanto municipal, estadual e federal. Conhece profundamente a política nacional. Então, se quiser continuar na política, repensar um pouco da estratégia quando ele puder ser candidato e de ser candidato em alguma coisa. Tá certo, vamos lá. 9º nome da lista. Acho que esse aqui você não esperava, não. Vamos ver. Eu acho que tem alguns aqui que você ficou surpreso. Que cartão você dá para esse moço aí? Cartão amarelo. Chegando aqui na tela da Jovem TV, o cartão amarelo vai para Ciro Gomes. Por que o meu candidato a presidente recebeu o cartão amarelo? Acho que pela história dele e pelos últimos acontecimentos. Eu acho que o Ciro, eu tenho uma visão do Ciro como um político meio bipolar. Ele é meio bipolar mesmo, não é modo de dizer, né? Não, é meio bipolar. Hora tá... E às vezes as pessoas falam que ele é um político violino, né?
toca com a banda com a esquerda, vira a cara para a direita, ou toca com a banda com a direita, vira a cara para a esquerda. Então, o Ciro, pela história dele lá no Ceará e tudo, claro que ele fez uma revolução lá no estado do Ceará, todo o grupo político dele, hoje é um reflexo do Camilo Santana, mas que nessas últimas eleições ele não esperava, eu acho que esse arrobo dele de ser candidato, de querer ser o presidente, ele não soube costurar necessariamente, esperar o acordo político necessariamente costurar, e ele poderia hoje ser realmente o presidente. Ele hoje poderia ser o presidente da República, mas que soubesse costurar lá atrás, na pré-campanha, os acordos e tudo. E eu acho que o segundo turno dele se afastar do momento eleitoral foi vamos dizer assim, um erro político. Eu vejo que foi um erro político dele se afastar do segundo turno, daquele momento eleitoral. Você não acha que ele ficou muito chateado de ter sido tirado do segundo turno quando o PT insiste em lançar mais um Porsche à presidência da República? Eu acho que política você não tem que ficar chateado. Eu acho que política você tem que fazer a leitura do momento. Eu acho que ele não soube fazer a leitura antes. Ele não soube fazer a leitura antes. Não foi o PT que não soube fazer a leitura, não? Não. Tipo, babaca, o Lula tá preso, não tem como lançar candidatura? Mas a questão é a seguinte, ele era o vice do Lula. Ele foi convidado para ser o vice do Lula, de assumir a chapa depois. Mas era exatamente isso que ele não queria. Então, está vinculado intimamente a um desgaste gigantesco. Mas ele teria do o Lula. desgaste na conjuntura que a gente está hoje nesse país, ele teria o desgaste natural de ser uma pessoa progressista, um discurso progressista. Hoje, é claro que, desculpa, é claro que o desgaste que o PT somou, a questão da eleição do Haddad pesou, desculpa, mas ele teria um desgaste também por conta da questão progressista no viés. Pode ser que de repente ganhe do Bolsonaro, mas eu acho que ele tem que saber lidar com esses arroubos dele. Ele realmente é muito explosivo. Bem, fechando nossa listagem, cartão você dá para o nome de número 9 da nossa lista. Cartão verde, vamos lá. Chegando aqui na Jovem TV, o cartão verde vai para José Bonifácio. Foi candidato a senador, agora recebe cartão verde também. Já foi prefeito de Cabo Frio, já foi deputado estadual. Por que cartão verde a José Bonifácio? Cartão verde pela história dele na cidade, no primeiro mandato de prefeito dele, a história que a gente tem. Apesar do segundo mandato, até pro final do segundo mandato, ele ter feito escolhas ruins, em decisões ruins na cidade. Muito, né? Muito ruins, né? Que comprometeu... Que prometeu a carreira dele por muito tempo. Eu acho que para sempre, né? Porque ele nunca mais se recuperou desde o mandato de 93 a 96, quando ele, infelizmente, né? Eu gosto muito do Zé Bonifácio, mas quando infelizmente ele arruinou Cabo Frio, acho que de lá para cá ele nunca mais teve, teve uma ascensão em urna. Não, chegou a ser vice-prefeito em Arraial e tudo, mas diretamente ser eleito, acho que... Não. Mas é uma pessoa que, na história política dele, dos investimentos em educação que ele fez, você tem muitas escolas históricas aí que você tem em Cabo Frio de educação, que tem a marca do Zé Bonifácio, do governo do Zé Bonifácio, tanto do primeiro quanto do segundo mandato. A postura ética do Zé Bonifácio, quando passou pela Alerj, quando passou pela FICAP, quando passou pela Superintendência do Ministério do Trabalho, sempre com aquela postura ética, de responsável dele. Então, eu acho que o cartão verde vai para o reconhecimento da história política dele na nossa região. Como você enxerga as votações muito ruins do Bonifácio? Bonifácio veio candidato a deputado, votação extremamente medíocre, aí partiu para a política de Arraial do Cabo, teve uma votação
de vereador, né, no último pleito, muito distante do Renatinho, do T, segundo colocado, uma votação realmente até medíocre para alguém do tamanho da sua história. Vem candidato a senador onde 2 pessoas podem ser votadas, né? Aonde ele foi prefeito por 2 mandatos, que é Cabo Frio. O candidato mais votado foi o Flávio Bolsonaro, natural até pelo momento cristalino do pai, teve 60 mil votos, mas você imagina que numa população de 140, quase 150 mil eleitores, 145 mil eleitores, que o Bonifácio, como segundo voto, pudesse atingir 30%, 40% dos votos. O Bonifácio perde. O Harold de Oliveira tem 30 mil votos a senador em Cabo Frio. O Harold de Oliveira tem, com todo respeito à família, uns 150 anos e nunca veio a Cabo Frio, que eu saiba, pelo menos não como agente político, tem nenhuma importância para esse município. O Harold tem 30 mil votos e o Bonifácio tem 27 mil votos, aonde foi prefeito 2 vezes, aonde manda no PDT e desmanda, com o Rafael Peçanha, com o Jânio Mendes, com todo mundo aqui fazendo campanha, e o Harold lá, quase um murrá, vence ele na eleição interna aqui. Acho que a questão é a seguinte, essa questão da última eleição, quem arrastou, vamos dizer assim, o Harold de Oliveira para o Senado foi o Flávio Bolsonaro. Quem votou no voto do Bolsonaro em Cabo Frio votou... Metade dos eleitores do Flávio acompanharam o Harold, mas você não acha que em Cabo Frio e a outra deveria metade... ter sido, de fato, o Bonifácio, com reconhecimento, como história? Né? Você está falando com alguém que, apesar de todas as divergências que eu tenho com o PDT, eu sou um que votei para honrar a história do José Bonifácio. Que eu tenho admiração pelo José Bonifácio, apesar do governo desastroso 93, 96. Mas eu tenho admiração pelo homem honesto, sério, e que nos anos 80 também transformou Cabo Frio dentro das possibilidades da época. Então, em questão a história do Bonifácio, eu votei nele, mas eu acho que a população de Cabo Frio não reconhece nem mais história no Bonifácio. Não, acho que não. E a questão do Harold de Oliveira foi uma questão ali que ele foi arrastado junto com... na última semana, nos últimos 15 dias, ele declarou voto à família Bolsonaro, então ele trouxe a simpatia da família Bolsonaro para cima dele, e isso foi no estado inteiro, onde a família Bolsonaro teve essa esplêndida votação. Mas a história do Zé Bonifácio, você pode fazer assim, as votações que ele teve. Eu lembro, depois que saiu em 96, terminou o mandato, ele foi candidato em 2000, naquela conjuntura que ela aí era a primeira reeleição e tudo. Teve, se não me engano, uns 30 mil votos, Zé Bonifácio, acho que teve... A lei teve 60, quase 70 mil. Foi um massacre também. Foi. 2 por 1. Foi 2 por 1. Depois ele vai para Arraial, tentar refazer a política em Arraial, com uma história lá de trás também, final de década de 70, do primeiro mandato, da história que ele fez lá, a história do PDT. Mas a gente sabe que a política de Arraial é muito barrista. Sim, mas assim... O Bonifácio já foi prefeito de Arraial. Foi prefeito de Cabo Frio. Quando foi prefeito de Cabo Frio. É a mesma questão da história, né? Eu acho que hoje, por exemplo... A votação dele lá foi de vereador. A última foi de vereador. Ele foi vice-prefeito se não me engano, foi vice-prefeito de Melma. De Melma. Depois foi para deputado. Conseguiu uma suplência e acabou, ficou um tempo lá. Acho que ficou 2 anos. 2 anos. Mas eu acho que a dedicação dele para a reorganização partidária em nível estadual afastou um pouco ele também da questão do dia a dia do eleitor, tanto em Arraial quanto em Cabo Frio, que hoje em Cabo Frio você perguntar a um jovem quem foi Zé Bonifácio, ninguém sabe. Não sabe. Só a gente que... Sabe quem é Rafael Peçanha, mas não sabe quem foi Bonifácio. Sabe quem foi Bonifácio. Então é pela questão da história. E eu acho que o Zé ainda teve muito voto em Cabo Frio. Eu acho que ele fez... Você acha que como segundo voto ter sido o terceiro colocado do Senado foi bom? Teve muito voto. Eu acho que o 27 foi bom, então. Foi. Eu acho que... vamos dizer assim, fechou a história política eleitoral dele com chave de ouro com essa votação. Mas ele sabe que fechou ou ele vai continuar tentando ser prefeito de Arraial do Cabo, de Búzios, de Guaba, sei lá? Eu acho que fechou. Alguém vai dizer para ele, Bonifácio, que você tá igual o Schumacher quando tentou voltar para a Fórmula 1. Não deu certo. Eu acho que ele fechou a história eleitoral, vai ficar nos bastidores mesmo da política, como ninguém, acho que nunca sai dos bastidores. Mas eu acho que o momento agora dos novos aí que estão vindos aí, eu vejo uma análise
para 2020 em Cabo Frio. Você tem um governo aí que pode ser candidato, como de repente não pode ser, depende da como vai desenvolver até julho de 2020. Você tem um Rafael Peçanha em ascensão, e que saiu muito bem da eleição suplementar aí do ano passado. Mas o próprio PDT do seu José Bonifácio e seu Jânio Mendes estão dentro do governo Não dentro tão do fora, Adriano. não dentro tão fora, a gente não Eu sabe. acho que ele está muito mais dentro do que fora. E dificilmente, se Rafael Peçanha quiser ser candidato a prefeito, vai poder continuar no PDT. Vai ter que repensar essa estratégia. Você não acha que, mais uma vez, o Bonifácio, junto com o Jânio Mendes, põe o PDT num segundo plano para os seus planos pessoais à frente, não? Pode ser, mas aí eu acho que o Rafael Peçanha, eu acho que tem eu acho que ele, diferentemente do Jânio, do Zé Bonifácio, eu acho que ele tem uma estrela maior e ele possa tomar a decisão, de repente, mais correta. Se o PDT mesmo for continuar caminhando com o governo, de sair do PDT e procurar outros caminhos. E aí eu acho que ele tem luz própria para isso. E aí, pro outro campo, você tem o doutor Serginho aí, dessa mídia estadual aí, que quer ser candidato a prefeito também. Ele mandou uma nota pro professor Chicão, né, e não sei, deve ter mandado também para Berenice, dizendo que, pelo menos no momento, não é pré-candidato a prefeito. Que ele vai fazer o mandato dele, que ele vai. Falei, o que ele, amarelo que ele foi pra mais isso, ou menos, ele é um ativista da reconstrução de Cabo Frio e região dos Lagos, e que ele ainda não pensa nisso nesse momento. Vai depender. Mas claro, quem tem 30 mil votos para uma primeira eleição, pensa, eu acho que é natural que todo mundo pense que ele é um provável candidato. Todo mundo pensa. Então eu acho que a eleição de 2020 vai gerar em torno desses nomes principais aí que vão disputar. Vai sair desses nomes, ou do Bonifácio, Rafael, Serginho. Não, Bonifácio, digo não. Ou o atual prefeito, ou Adriano, Rafael, Serginho. Eu acho que desses três vai ser o prefeito em 2021. Vamos lá, tá? Ano que vem, já novas eleições. Quando tem eleição suplementar, as eleições são muito rápidas. Então, e o governo está muito... Então, tem que pensar aí, eu acho que para poder observar e a gente, na medida que possível, está ajudando o que possa ajudar. Luciano, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo carinho de ter vindo ao Cartão Vermelho. É uma honra recebê-lo, volte mais vezes. E quero te convidar em breve, a gente vai estar retomando o site de forma diária. Eu já quero te convidar aqui no ar para ser nosso colunista. Beleza, obrigado. Alex, eu agradeço aí a oportunidade de estar participando do programa. Alguns nomes eu fiquei assim, surpresa. Essa Alda Lebre é terrível, rapaz. Surpresa. Nossa diretora. Mas são opiniões que a gente tem, vai construindo, vai lendo, vai observando ao longo da vida, da história, dos momentos, vai fazendo a leitura e a gente vai emitindo opiniões. O meu ponto é que ajudar aí a gente tem a pouca militância que a gente tem para uma cidade melhor. E eu acho que o papel das TVs comunitárias, das rádios locais, é esse, é de divulgar, de cobrar e propor soluções que, de repente, a grande mídia não tem esse papel na cidade. Eu acho que eu acredito muito nesse poder da imprensa comunitária, dessa imprensa do dia a dia aqui da nossa cidade, para poder a gente construir uma cidade melhor. Tá certo. Obrigado aí pelo carinho, você, telespectador que está em casa, nos acompanhando ou pela internet ou pela TV a cabo. Bem, o Cartão Vermelho vai ficando por aqui, mas continue ligado aqui na Jovem TV, que é o melhor de Cabo Frio, feito especialmente para você.